O assunto de hoje são algumas chamadas que nós temos tido das hierarquias, tanto de São José quanto de Maria. E hoje nós vamos ver uma mensagem de São José do dia 30 de setembro de 2016, que é uma mensagem muito importante para nós, porque diz o seguinte: ele pede que a gente ore para que o plano de Deus, o plano evolutivo, se cumpra. Porque nós sabemos, estamos informados, que o plano evolutivo, ou o plano de Deus, estamos falando da mesma coisa. O plano evolutivo e o plano de Deus existe para o universo, existe para o planeta, existe um plano para o planeta, existe um plano para a humanidade e existe um plano evolutivo para cada um de nós. Veja como a criação é infinita. A criação, para ter um plano para cada um, para cada ser, a criação, para ter um plano para cada mundo, para cada universo, para cada planeta, pois é, existe isso. E no planeta Terra, na sua superfície, e como a humanidade da superfície, este plano não se cumpre. Esse plano virou outra coisa, porque nós, com a nossa índole, ou por tantos outros motivos, nós distorcemos o plano e vivemos muitas coisas que não estariam no plano evolutivo para nós. E isso todos vocês podem sentir, que na vida de todos existem coisas que são muito estranhas para nós. Acontecem coisas que às vezes a gente diz, mas como pôde isto acontecer? Como eu pude fazer isto? Como foi possível que eu participasse disso? Toda pessoa que reflete chega nesse ponto também. Então, a nossa vida humana não é só uma vida de alegrias e só uma vida de prazeres ou só uma vida de serviço e de trabalho. Nossa vida é também uma vida de instrução. Nós deveríamos buscar uma instrução interior. Eu digo instrução interior porque a única instrução que se ajusta totalmente a nós é a instrução interior. Por mais que a gente estude aqui fora, por mais que a gente vá à escola, por mais que a gente encontre teorias, por mais que a gente encontre instrutores, isso tudo existe, não? Por mais que a gente viva tudo isso, sempre que a gente está recebendo uma instrução de fora de nós, nunca ela é ideal, nunca ela é exatamente o que nós precisamos. Ela pode chegar numa boa porcentagem de coisas que são reais para nós. Mas toda a instrução dos livros, das enciclopédias, toda a instrução que vem de fora se ajusta relativamente à nossa necessidade. Nunca se ajusta totalmente. De forma que a gente, quando está recebendo a instrução da hierarquia, eles dizem, olha, cuidado, porque tudo que vem de fora pode ser uma boa instrução e que te serve muito, pode te ajudar muito. Mas se você quiser aquela instrução perfeita, tem que receber de dentro de você. Então todo o trabalho espiritual é de nós encontrarmos esse nosso interior para começarmos a receber instrução do nosso interior. Porque no nosso interior estão os nossos núcleos espirituais. Está a alma, está o espírito, estão no nosso interior. Então, o trabalho espiritual é aquele que você vai buscar lá dentro de si. E isso que é o trabalho, isso que é o exercício. Então, São José está dizendo que nós oremos para que o plano se cumpra. Para nós, né? Que o plano se cumpra. De forma que isso é uma oração muito importante. O que eu chamo de oração é uma busca de contato com os mundos superiores, com os planos superiores. E tem muitas formas de orar, não? Tem orações formais,
tem orações muito poderosas, que são formais, mas sempre que você está conversando com Deus, você está orando. Sempre que você está se dirigindo ao universo, falando com o universo, buscando um contato com o universo, com o cosmos, você está orando. Então aqui, hoje, a nossa principal oração, depois de termos orado para tantas coisas, hoje se pede que a gente ore para que o plano de Deus se cumpra para nós. É uma oração muito importante. Você pedir a Deus que a vontade dele se cumpra em nós, que a gente esteja cumprindo um plano evolutivo conforme está escrito no nosso destino, conforme está escrito nesta proposta da criação para nós. Veja que é uma oração importantíssima, hein? Então, orem para que o plano de Deus se cumpra, contemplando no universo o propósito perfeito que o Criador tem para cada uma de suas criaturas. Por que ele diz, ore contemplando? Porque contemplação é um trabalho que nós não estamos habituados a fazer, mas que se fizéssemos, chegaríamos muito mais rápido, sabe? A contemplação é uma das práticas mais eficientes de você chegar numa meta. E essa contemplação é uma perfeita atenção, sem nenhuma distração, diante de um objeto que para você é sagrado. Isso chama-se contemplação. Então, como os nossos objetos sagrados precisam de uma imagem para você poder reconhecê-los, então você contempla, por exemplo, um retrato de um santo. É uma contemplação. Contemplar quer dizer, você fica ali concentrado e enquanto olha para ele, você não pensar em outra coisa a não ser estar ali, você não querer outra coisa e você não se distrair com nada. Isso chama-se contemplar. Então você fica diante daquilo sem se distrair, firme, sem deixar nenhum pensamento interferir, a não ser querer ficar concentrado ali. Isso chama-se contemplar. Então aí você faz esse exercício e ele diz que faça isso, mas contemplando o universo. Em vez de você contemplar um quadro, pode também contemplar o quadro e chegar no mesmo resultado. Mas ele diz, contemple o universo. Isto é, você imagina o que é o universo, não? Nesse caso, você fecha os olhos e contempla o universo. Isso é um exercício potentíssimo. Contemplar o universo. Você, para chegar a esse exercício, você precisa realmente querer chegar. Então você vai tentar, você vai se desafiar a ficar quieto, tranquilo, sem deixar que nada interfira no seu trabalho e, com os olhos fechados, você contempla o universo. Como você o imagina? E isto é muito misterioso. E através desta contemplação do universo, isto é uma das formas mais simples e mais rápidas de você entrar em contato com aquilo que te criou. Então ele diz, orem para que o plano de Deus se cumpra, contemplando no universo o propósito perfeito que o Criador tem para cada uma de suas criaturas. Então você contempla esse universo sabendo que existe um propósito para a sua vida, que existe um propósito para você, que você nasceu para alguma coisa e que você não é igual a ninguém, que não existe nenhuma outra pessoa que tenha o mesmo propósito para o qual você for criado. Veja como nós somos seres sagrados, hein? E não sabemos nada disso. Bom, vamos continuar aqui porque isso é muito importante a essa altura da nossa vida e muito importante nesse momento planetário em que vivemos, em que está para haver uma transição no planeta. Então, orem para que o plano de Deus se cumpra,
contemplando no universo o propósito perfeito que o Criador tem para cada uma de suas criaturas. Reencontrar-se com os mensageiros divinos e estar na presença do Pai Eterno por intermédio da porta de luz e de paz que abrimos para o mundo. Veja, essas coisas a gente pode ouvir e compreender, mas vai sentir realmente o que quer dizer é quando contempla. Não é quando pensa, é quando contempla. Então você se ponha numa situação, ore um pouquinho, não porque a oração ajuda você a chegar nesse ponto, você ora um pouco e quando sente que conseguiu entrar em oração, aí feche os olhos e comece a contemplar. Fique diante do universo. Fique diante do universo e, nessa contemplação, você peça para que o plano universal, para que o plano evolutivo ou para que o plano de Deus se cumpra em você. Veja que oração importante, hein? Se vocês conseguirem fazer essa oração, vocês vão ver gradualmente a vida de vocês ir mudando. Porque uma oração como esta, realmente feita, vai mudando a vida. Porque você está orando não para o que está acontecendo. Você está orando para que o plano universal se cumpra em você. De forma que isto muda a vida. E, como é um mensageiro divino que está ditando isso, ele diz: a porta de luz e de paz que abrimos para o mundo significa recobrar a pureza e o potencial do amor, porque a nossa forma de amar e o nosso conceito de amor tem que reencontrar aquela pureza e aquele potencial que a criação colocou no amor. Então a nossa forma de amor teria que se purificar, ou melhor, teria que reencontrar aquela pureza que o Criador colocou no amor. O amor é uma coisa. Quando as criaturas são criadas e são feitas com amor e de amor, elas pegam aquele amor puro e transformam no amor delas. Aí começa a complicação. Porque não se trata de amar à sua maneira. Tem uma só forma de amar, é a forma do amor. Então você tem que reconhecer que você foi criado, porque a criação tem amor, então a criação te criou, a criação te mantém, tudo isso é por amor. De forma que o amor está dentro de nós, nós somos um aglomerado de amor, mas nós começamos a sujar todo esse amor. Em vez de, ao começarmos a encontrar isso, vamos purificando esse amor. Ele vai aqui ensinando como é que se faz isso. Bom, significa recobrar a pureza e o potencial do amor que às criaturas foi entregue no princípio de tudo. Aqueles que dizem que encontraram o amor, se tivessem encontrado o amor, viviam de outro jeito. Mas, digamos que encontrou o amor. Então, se ele encontrou o amor, ele tem que ver que tipo de amor que ele encontrou. Se é aquele amor original que ele tem dentro dele, ou se é um amor que foi sendo armado, que foi sendo feito à medida que ele foi vivendo e que foi fazendo as experiências da vida. Que isso já é um amor que vai precisar de purificação, porque não é puro como aquele tanto de amor que foi posto dentro de cada mônada, dentro de cada espírito, no princípio. Então, nós temos que recobrar a pureza do amor que as criaturas foram entregues no princípio de tudo e que um dia, nos corações de muitos, se perdeu. Nós somos feitos por amor e temos o amor dentro de nós. Mas nós fizemos do amor divino, nós fizemos do amor puro que nos criou sem querer nada de nós, transformamos isso em amor humano. Então é preciso reencontrar a pureza desse amor, que todos têm, e embora tenham vivido centenas de vidas, não conseguiram destruir esse amor, porque o amor não se destrói.
O que foi destruído são as diferentes maneiras de amar humanas, mas não o amor. O amor está lá, porque é o amor que é a vida. Então, isto aqui nós teríamos que encontrar. E é possível começar a encontrar isto. É possível. A tarefa dos mensageiros divinos neste tempo, aqui mensageiros divinos, que é Cristo, Maria, São José e os membros da hierarquia que nós conhecemos, alguns anjos, arcanjos, esses são os mensageiros divinos para nós, porque não conhecemos todos, são infinitos. A tarefa dos mensageiros divinos neste tempo é mais profunda. Por isso que nós estamos falando assim, porque estamos lendo aqui e estamos falando, segundo o que está aqui, de uma forma mais profunda e às vezes incompreensível e invisível para a mente humana. Precisa fazer um pouco de esforço, porque se não entende isto logo e não assume logo, tem que fazer um pouco de esforço para encontrar isso lá dentro. E começando a encontrar e tendo disposição para purificar o amor que encontra lá dentro, está no bom caminho. Então, este amor puro é incompreensível e é invisível para a mente humana. A mente, por mais que queira, não vai construir este amor. Este amor nós vamos começar a perceber quando nos voltamos para o coração, não na mente. Então, ele é incompreensível para a mente humana, porque chegou o momento definitivo para o planeta, quando a evolução de todos será definida segundo as respostas que vocês dão às oportunidades que recebem. Então aqui, veja. Isto é um momento definitivo para nós, porque estamos no final de um ciclo planetário. O final de um ciclo, ninguém sabe como vai ser. Mas nesse final de ciclo, vai haver uma seleção do joio e do trigo. Isto é, vai haver uma seleção de quem está no amor e de quem não está. Aqueles que estão no amor vão ser encaminhados para a nova raça, vão ser encaminhados para a nova terra, ou para qualquer outro rumo do universo, que há tantos rumos para nós. Mas, no nosso caso, estamos nos preparando para a nova humanidade e para a nova terra, sem saber se todos vão participar da nova humanidade e da nova terra, porque pode ser que muitos de nós tenham outro rumo. Pode ser que cada um de nós tenha outro rumo, mas isso não vem ao caso porque nós não sabemos. Ninguém sabe isso. Então aqui, segundo as respostas que a gente der a essas ofertas de desenvolver o amor purificando-o, segundo a resposta, vai ser o que vai acontecer conosco. No fundo, eles estão nos treinando para a purificação da Terra, eles estão nos treinando para a transição planetária. E se nós estamos nos ocupando de cuidar do nosso amor, se nós estamos nos preocupando, cuidando de limpar a nossa forma de amar, de purificar a nossa forma de amar, é isso que ele está querendo sugerir. E segundo as respostas que nós demos a esse convite, vão ser as oportunidades que receberemos de passar por essa transição e de encontrarmos o nosso caminho neste universo. Ele diz o seguinte: muitos se abrem de coração, ainda que seja por um pequeno instante, e isso já é suficiente para que a semente de um novo ser seja semeada em seu interior. Veja quão importante é isto, hein? Seria bom que a gente compreendesse bem isto, porque isto é uma transmissão do dia 30 de setembro que está nos dando chaves imprescindíveis nesse momento. Eu vou ler de novo o parágrafo. Muitos se abrem de coração,
ainda que seja por um pequeno instante. E isso já é suficiente para que a semente de um novo ser seja semeada em seu interior. Então, se nós, nesse exercício, temos um pequeno instante de lucidez, não? E estamos realmente querendo isso e fazendo isso, nesse instante, a semente de um novo ser pode ser semeada em seu interior. Um novo ser quer dizer uma energia para te transformar. E a transformação vai ser tão grande que ele chama de um novo ser. Porque não vai se comparar conosco. Um ser que consegue abrir o seu coração de tal forma que ali se coloque a semente de um novo ser, está uma oportunidade fabulosa. E isto é aquilo que garante que nós vamos nos tornar um novo ser. Isto é, candidatos a uma nova humanidade, candidatos a compor uma nova humanidade. Aí está a eterna esperança de Deus e de seus mensageiros. O Criador tem esperança que a gente passe por isso, porque está tudo aí, isso faz parte da criação, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. E eles têm a esperança que aconteça. Porque nós temos livre-arbítrio e ninguém pode ser obrigado a querer ser um novo ser. Isso não se pode obrigar ninguém. Há pessoas que são tão iludidas que acham que estão bem. Se ela acha que está bem, ela não tem nenhum interesse de ser outra pessoa. Mas nós temos condições, na nossa constituição humana, temos condições de nos transformar tanto a ponto de nos tornarmos outra pessoa. Temos esta condição, segundo dizem os mensageiros divinos. Só que não somos nós que fazemos isso. Nós nos preparamos, nos abrimos e dissemos, estou aqui. E é feito. É feito porque isso está no plano. Isso seria o nosso destino. Vocês sabem que a humanidade foi criada para sermos todos seres perfeitos. Então se desencaminhou muito, né? Abusou do direito de se desencaminhar. Porque a humanidade foi criada para serem seres perfeitos. Abusaram do próprio livre-arbítrio à vontade. E agora, no final do ciclo, onde vão entrar outras leis, vai haver uma nova humanidade, vai haver um novo planeta. Então, nós estamos aqui nos preparando para isso. Então, essas transmissões estão sendo cada vez mais sintéticas, cada vez mais precisas, cada vez mais tocando no ponto em que é necessário neste momento. Por isso, leiam-nos com atenção. Então, muitos se abrem de coração, ainda que seja por um pequeno instante. E isso já é suficiente para que a semente de um novo ser seja semeada em seu interior. E aí está a eterna esperança de Deus e de seus mensageiros. Saber que, apesar de tão grande adormecimento na humanidade, também existe a possibilidade de despertar, e esse despertar acontece de uma forma mais simples do que vocês imaginam. Se fosse complicado, ele não estaria falando assim de forma tão simples. Não é complicado. Isto pode acontecer em um instante. E você não precisa ser santo, não te pedem nada, te pedem esta abertura e querer isto, mas querer isto mesmo. E contemplar esse universo e dizer, eu estou aqui. Contemplar quer dizer estar mesmo se dirigindo ao universo, estar de verdade se dirigindo a Deus. Então você está numa tal intenção que você acaba contemplando, sem nem saber o que é contemplação. Mas se você chegar a esse estado só nisso, sem nada que venha te tirar, você está trabalhando isto. Os mensageiros divinos se dirigem para a América Central
para que aqueles que perderam o seu vínculo com Deus possam recobrá-lo. Aqui ele entra com o assunto da América Central, São José, porque a América Central é um dos pontos do planeta onde é mais necessário que aconteça uma grande mudança interior. É um dos lugares mais necessários. Nós não sabemos por quê, porque não conhecemos a verdadeira história da Terra, não conhecemos o planeta e não temos a noção de quais são as zonas, as áreas realmente mais necessitadas. Mas uma das áreas mais necessitadas do planeta é hoje a América Central. Os mensageiros divinos se dirigem para a América Central para aqueles que perderam o seu vínculo com Deus possam recobrá-lo. E é muito importante que recobrem esse vínculo com Deus, porque na América Central estão os representantes de muitas raças. Ali eles acham que são 2, 3 raças. Ali tem gente da Atlântida, da Lemúria, dessa quinta raça. De forma que ali é um conjunto de almas que representa a humanidade toda. Entende? Porque tem almas de todos os tempos encarnadas ali, de todos os continentes, de todas as formas que já houve na Terra, ali tem almas dessas épocas encarnadas. De forma que aquilo é uma área muito representativa. Aquilo é uma área onde se faz um verdadeiro trabalho espiritual, se está redimindo a história do planeta. História que nós conhecemos, não? Lemúria, Atlântida, né? E agora esta configuração que está aí. Então, que aqueles que se comprometeram com a manifestação do seu plano, no princípio, possam cumpri-lo. Porque lá existem almas encarnadas que tomaram esse compromisso quando eram de outras raças, sabe? Que não eram da raça humana atual, eram de outras raças mais antigas. E naquelas raças, eles se comprometeram a isso que nós estamos nos comprometendo, de formar um novo mundo, de formar uma nova humanidade, de que esse planeta deixe de ser um planeta laboratório para ser um planeta sagrado, como é sagrado Mercúrio, como é sagrado Júpiter, e nós somos um planeta laboratório, com a possibilidade de nos tornarmos um planeta sagrado. De forma que é muito importante esse momento. Que aqueles que se comprometeram com a manifestação do seu plano no princípio possam cumpri-lo. E que aqueles que devem se tornar novos Cristos e que caminham de trás do Senhor, neste e em todos os tempos, possam recordar sua missão. Cada um de nós, principalmente aqueles povos, teriam que ter a oportunidade de se relembrar do que estão fazendo aqui, se relembrar de onde tem que se encaminhar, porque eles estão representando a todos. Ali tem um conjunto, tem uma síntese de humanidade. Para nós isso é muito abstrato, porque nós não conhecemos a história da Terra. A nossa ciência materialista e ainda não conseguiu captar a verdadeira história da Terra, a verdadeira história do mundo, a verdadeira história da humanidade. E nós estamos, neste momento, com a oportunidade de estarmos conscientemente trabalhando para isso. Existem missionários dispersos pelo mundo inteiro e chegou a hora de chamá-los pelos nomes, um a um, para que cumpram com a sua missão. Isso é um problema tão interior que o indivíduo sente dentro de si o chamado, mas ele tem que ter a oportunidade de despertar para esse chamado. Quem vai fazer isto lá é a hierarquia, é a criação. Mas é preciso um pedido humano para que o universo, o cosmos, reconheça isto como um pedido humano, compreende? Porque a situação da humanidade é tão séria, tão grave, que é preciso um pedido humano para que haja aí um milagre. Porque para nós nos tornarmos uma nova humanidade, isso é um milagre.
Mas como acreditamos em milagre, sabemos que milagre existe, porque milagre é a aplicação de uma lei superior aqui. Se você aplica uma lei superior num lugar onde só existem leis materiais, acontece um milagre. E isso deve acontecer ali na América Central. Porque ali existem milhões de almas desencarnadas, prisioneiras ali, prisioneiras do que aconteceu, prisioneiras do que desaconteceu na história. Vocês sabem que ali houve povos que foram dizimados, né, pelos colonizadores. Então aquilo tudo está no plano astral. De forma que ali é um campo de serviço superior. Novos potenciais Cristos despertarão neste tempo. Quando Jesus no Evangelho falou, vocês que leram o Evangelho não sabem que ele falou: vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Isso ele falou no Evangelho. Que nós faremos coisas, nós a humanidade, faremos coisas maiores do que aquela que ele fez. E ele ficou de voltar para arrumar as coisas, porque as coisas não estão tão arrumadas que a gente possa fazer isto. Então, parece que ele volta, que ele retorna para dar um outro impulso. E quanto mais nós nos alinharmos com esta proposta, quanto mais nós nos alinharmos com esta finalidade, com isso que os mensageiros divinos estão nos apresentando, quanto mais nós nos alinharmos com isso, mais se garantirá que ele volte. Porque ele tem que voltar com uma nova mensagem para dar este último impulso. Porque o planeta Terra não tem como destino acabar. E a humanidade não teria como destino acabar também. De forma que ele vem dar um último impulso, um segundo impulso. E nós estamos sendo preparados para isso. Novos potenciais Cristos despertarão neste tempo. Como ele disse que nós devemos fazer coisas maiores que ele fez, aqueles entre nós que despertam e que assumem o trabalho evolutivo serão os novos Cristos. Despertarão neste tempo. Nós estamos despertando para alguma coisa, seja para mudarmos de planeta, seja para termos outros rumos, ou para sermos novos Cristos aqui na superfície desta Terra, porque esses serão necessários para preparar a volta dele. Consciências que viverão o amor e a unidade com Deus além de si mesmos. Por isso que ele estava pedindo no começo que a gente orasse para que o plano de Deus se cumprisse. Porque as consciências viverão o amor e a unidade com Deus além de si mesmos. Isso é o nosso destino, ainda que pareça incrível. Que amarão o próximo. É incrível, né? Que a gente vai amar o próximo. Mas isso está destinado que a gente ame o próximo. E que esqueça de si. Isso está no plano. Que a gente esqueça de si e ame o próximo. Que amarão o próximo e que darão a vida sinceramente por seus amigos. Consciências que repartirão o pão junto com Cristo e que se unirão a vocês nesta mesa para compartilhar o cálice do sacrifício. Sacrifício é uma palavra que para nós é um palavrão. A gente ouve a palavra sacrifício e não quer nem saber do que se trata. Mas sacrifício é uma lei da alma. Uma das leis da alma é a lei do sacrifício. A principal lei da nossa alma é a lei do sacrifício. E sacrifício significa você renunciar a você para cuidar dos outros. Isso chama-se sacrifício. Você precisa renunciar à sua vida para cuidar da vida da alma dos outros. E que, diga-se de passagem, é a forma mais direta de você cuidar da sua alma, hein? É você se pôr no sacrifício.
esquecido de si, e não fazendo tudo pensando em si, pensando na própria evolução, pensando no próprio bem-estar, pensando na própria felicidade, isto tudo está fora de caminho. E eu lhes advirto por esses acontecimentos e lhes agradeço por orarem para que este plano se cumpra. Bem, eu acho que foi claro, não? Agora, isto é uma questão de consciência, isto é uma questão de você, dentro de você, encontrar esse caminho, dentro de você, você encontrar esta alegria. Porque na hora que você vira esta chave e que deixa de pensar em si, pensar em si só para aquilo que é indispensável, só para manter o corpo, manter os seus compromissos kármicos, manter uma vida limpa, manter uma vida purificada, manter uma vida humanizada. Porque enquanto você está pensando só em si e não está pondo em primeiro lugar o outro, ou os outros, ou os reinos da natureza, você está numa posição egoísta. E não é para isso que nós fomos criados. A uma certa altura, Deus mandou Cristo para mostrar como a gente deve ser. E ele fez todas aquelas coisas e disse: vocês podem fazer mais do que eu fiz. Agora, isto parece incrível, dada o nosso atual estado, mas dizem os mensageiros divinos que agora temos esta oportunidade. E esta oportunidade é uma reviravolta na nossa consciência. Bem, isso está publicado nos sites, né, da Associação Maria. Vocês releiam isso, pensem sobre isso. Porque quando vocês vão ler essas mensagens e vocês se concentram nessas mensagens, ela vai ter aquele significado que vocês conseguem colher naquele momento. Porque hoje vocês receberam aqui a minha leitura disto. Mas a leitura de vocês desta mesma coisa não vai ser igual. Eu li aqui aquilo que eu preciso entender e que preciso manifestar. Cada um de vocês vai encontrar aqui exatamente o que cada um precisa para se transformar. De forma que esta aqui, do dia 30 de setembro, já é um bom início de estudo e de conversa. A mensagem é clara e o que vocês compreenderem é por ali que entra. É por ali que entra. E a base de tudo, neste momento, e a proposta, é orar para que o plano se cumpra. Eu sei que nenhum de nós sabe qual é o plano de Deus para cada um. Eu não sei qual é o plano de Deus para mim. Eu sei que eu estou vivendo e estou achando que estou no caminho. Mas o que Deus quer de mim, eu não sei. Ninguém sabe, não sou só eu. Mas aqui é que está o valor, é você ir no escuro. Aqui é que está o valor. Isto quer dizer fé. E neste mundo invisível, neste mundo extraplanetário, neste mundo superior, o que constrói é a fé. E se nós soubéssemos qual é o fim de tudo isso e para onde devemos ir, não precisaríamos ter fé, então não teria valor nenhum. Era só ir, pronto, e um dia vai chegar lá. Mas não é o nosso caso como nível evolutivo. Não é nosso caso como ponto evolutivo. Nesse ponto evolutivo em que nós estamos, nós temos que ir na fé. E sabemos que não estamos desencaminhados, porque estão falando conosco todos os dias e mostrando, de forma que só desencaminha quem quer, porque não precisa se desencaminhar. Mas isso não acontece pela primeira vez, hein? Isso não acontece pela primeira vez. Os livros sagrados foram escritos há milhares de anos. Estão aí disponíveis. E quem é que segue os livros sagrados? 1, 2, 3... seguem mesmo?
Então é isso. Vamos prosseguir e a próxima vez prosseguiremos com Maria. Porque Maria está querendo nos mostrar que nós precisaríamos participar um pouco mais do trabalho dela. Nós estamos acompanhando Maria através das transmissões, das aparições, mas ela está pedindo um pouco mais. Ela está pedindo que a gente realmente participe do trabalho dela, não é? E que vivamos um pouco mais junto dela. Porque aquilo que nós não conseguimos ainda perceber, ela vai cuidar especialmente. Está aqui na transmissão de 2 de outubro, que vocês podem depois ler também. E essa é de Maria, não é de São José. E ela diz que nós nos integremos ao coração dela. Porque ela que conhece o plano divino, ela que conhece o plano para esta humanidade, ela que conhece o plano para este planeta, está dizendo que o coração dela está aberto e que nós entremos, porque ela nos levará. Então, com isso, nós vamos encerrar hoje e prosseguiremos com coisas que virão em complemento disso tudo. Muito obrigado, então, pela atenção e até a próxima.